Olá, bem-vindo ao Linha de Frente, onde a gente discute grandes questões do Estado para a gente poder entender como a Bahia pode chegar num patamar que a gente quer, o patamar de um Estado enorme, pujante na economia, pujante no turismo e pujante, sobretudo, na política. Hoje, o nosso convidado aqui, atualmente como deputado estadual, pai de Liz, Theo, Tito e Leon, marido de Dona Everly. Já tivemos várias conversas anteriores e essa com certeza vai ser muito interessante. Estou falando de Robson Almeida, deputado estadual pelo PT. Seja bem-vindo, Robson. Um prazer estar com você aqui. O prazer é meu, Pablo, voltar novamente a essa casa, ao Linha de Frente, poder a gente conversar sobre nossa Bahia. A gente já conversou em várias oportunidades. Você como secretário de Comunicação do Estado, você como deputado federal, agora você como deputado estadual e como pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador. De toda essa trajetória política, qual o que você mais se identifica? O que é que você mais gostou ou gosta? Olha, eu me autodefino como um militante político, aquela pessoa que faz política por ideologia, por sonhos. Estou no Partido dos Trabalhadores, me considero uma pessoa socialista e, para mim, as atividades são tarefas políticas que eu tenho que fazer com paixão, entrega, com prazer. Então, fui do Executivo, secretário por 8 anos e tinha enorme prazer em exercer essa função importante de prestar contas à sociedade das ações do governo, que é uma obrigação. Como parlamentar também gosto muito, porque o argumento, o debate, a busca de solução para os problemas, as iniciativas legislativas, a fiscalização dos atos do Executivo, a caixa de ressonância que o político tem que ser da sociedade, isso me dá muita alegria em desempenhar. Aí, daqui a pouco a gente vai falar sobre, talvez, ele como chefe do Executivo Municipal. Essa é a missão colocada pelo Partido dos Trabalhadores a Robson Almeida. É difícil, Robson, chegar na condição de pré-candidato confirmado assim por um partido que é tão diverso, que tem tantos nomes bons? É muito difícil isso? Olha, assim, a gente não calcula a dificuldade para poder tomar decisão. A gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo, e aconteceu, para mim, de uma forma até surpreendente, ser unificado o partido de uma forma unânime, confirmado pela estadual, confirmado pela direção nacional, o que me dá grande responsabilidade, porque, como você falou, é o partido do presidente Lula, o partido do governador Jerônimo, o partido mais amado e também que tem uma parcela de rejeição. Então, tudo que envolve o PT envolve polêmica, envolve uma pauta na sociedade brasileira. Ninguém fica em silêncio quando o debate é sobre política e o debate sobre o PT, ou contra ou a favor, né? Hoje, muito mais a favor do que contra, nós vamos ter uma opinião, um juízo, uma admiração ou uma queixa em relação a esse partido. Gostei disso que você falou, com muita franqueza. O PT realmente consegue mobilizar paixões a favor e contra. Tem os fanáticos, tem os haters do PT, tem um processo que o PT vem ao longo dos anos oscilando em estar no poder ou estar na oposição. E, não muito distante daqui do tempo, algumas pessoas já chegaram a falar que o PT iria acabar. E não se percebe isso, pelo contrário, percebe-se o partido com muitas posições de destaque no governo federal, nos governos estaduais. Quando você ouviu que o PT iria acabar, você chegou a temer assim pelo partido, pela sigla? Eu nunca acreditei nisso, porque eu estou no PT praticamente desde a fundação. Eu entrei no PT no meados da década de 80, menino. Eu vim de Santo Antônio de Jesus, né, que minha família morava lá, para estudar e trabalhar em Salvador. E quando eu consegui entrar na universidade em 85, eu conheci o PT na Universidade Federal da Bahia, no curso de engenharia que eu me formei. E estou filiado esse tempo todo e conheci as raízes, conheci a ideologia, o programa, o que deixa o PT de pé. Então o PT é a continuidade da luta de Zumbi dos Palmares, da luta de Antônio Conselheiro, da luta de Maria Quitéria, da luta de todos aqueles que sonharam e sonham por um mundo melhor e um mundo de igualdade. E essa luta não vai acabar nunca. Por isso que o PT consegue sobreviver a essas tempestades, porque tem entre seus filiados talvez o mais
importante brasileiro nascido nessa terra chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é uma referência hoje absoluta no mundo, né? Ontem falou na Assembleia Geral das Nações Unidas, pautando a questão das desigualdades sociais, e ele que galvaniza muito dessa paixão que o povo brasileiro, uma parte importante, tem pelo PT. A gente vai vir para as questões locais, regionais, estaduais, mas antes você mencionou sobre o discurso de abertura de Lula na Conferência da ONU. Eu queria chamar um detalhe que ele sempre está se colocando como um possível mediador do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele não gosta de fazer acusações nem contra um lado nem contra o outro. Isso parece que irrita um pouco lá o presidente Volodymyr Zelensky. Você acha que Lula está certo em trilhar esse caminho de diplomacia internacional sem fazer ataques diretos? Claro, o Lula colocou o Brasil como um país com a soberania internacional. Porque antes do presidente Lula, o governo que estava aqui era uma submissão aos interesses dos Estados Unidos, que tem nessa guerra, nesse conflito, um lado da Ucrânia, porque quer avançar a OTAN ali no leste europeu, nas redondezas da Rússia. E do outro lado também tem a geopolítica internacional dos interesses da China, desses emergentes que são aliados da Rússia. E o Brasil, o que é que tem a ganhar com isso? Então, eu creio que a posição de Lula é uma posição de vanguarda. Nós somos a favor da paz. Nós somos a favor que as duas potências sentem, discutam os problemas e não vá para a guerra matar inocentes, destruir patrimônio acumulado pela civilização ali, seja em construções civis, seja em alimentos. A própria indústria bélica precisa dessa guerra, que é para poder desovar aí vários equipamentos que estão já prestes a vencer, armas, munições. Então, eu creio que Lula se autoriza ao tomar essa posição de neutralidade e dizer, se quiserem conversar, tem aqui um país grande como o Brasil, tem aqui uma liderança popular, que tem um presidente respeitado em todo mundo, que pode colocar vocês dois sentados numa mesa e encontrar uma solução. Seria legítimo a gente ter um líder, um estadista, fazendo essa intermediação, essa mediação. Agora, saindo dos conflitos internacionais para vir para as nossas questões mais domésticas, a gente vive, nesse momento, um flagrante problema de segurança pública no Estado. E eu sei que você acompanha de perto, tanto como parlamentar, quanto uma pessoa muito ligada ao governo, próximo ao governo. O que é que está acontecendo, Robson? O que é que a gente pode dizer para a população sobre tudo que está se passando em termos de segurança na Bahia? Olha, Pablo, em 2009 eu era secretário de comunicação e houve um pico de violência talvez maior que esse, né? Que uma semana em Salvador, ônibus queimados, postos de gasolina atacados, viaturas, policiais, praticamente a gente ficou ilhado. Ordens de dentro do presídio para essas ações externas. Uma reação, na época, um criminoso chamado Val Bandeira, líder de uma organização criminosa aqui, tinha sido transferido. E a reação foi a essa transferência. E eu tive lá como secretário para acompanhar a transferência e vi jovens, 25, 30 anos, eram os responsáveis por aquele terror na cidade. Uma semana depois, foram presos os que faziam a execução na rua, os que jogavam a gasolina nos carros, os que faziam os ataques. E quando eu cheguei lá, fiquei mais surpreso ainda, que pareciam os irmãos mais novos desses que estavam sendo transferidos. Jovens de 15, 16, 17 anos. Eu estou falando disso há 14 anos atrás. E esse criminoso, ele foi preso, transferido, foi solto depois e recentemente foi recapturado em Pernambuco, em outro estado. E essa situação da violência é uma situação presente em todo o território brasileiro, advinda do consumo e do tráfico de drogas. É a parte principal da violência. E o Brasil não planta um pé de coca, e é um dos maiores consumidores dos seus derivados, inclusive a cocaína e o crack. Então, ou a gente muda o conceito de enfrentar um problema que é um problema nacional de forma nacional, ou os estados não terão soluções regionais para um problema nacional. A Constituição nossa é de 1988, há 35 anos atrás. E lá delegou as responsabilidades aos governos estaduais.
Mas naquele tempo a modalidade da violência era de natureza completamente distinta da atual. Literalmente não era organizada, era algo desordenado. Disperso. O que a gente ouvia falar eram os crimes de rixa, de briga entre famílias, as questões envolvendo o consumo de álcool, os furtos eram os lanceiros que puxavam a carteira das pessoas quando estavam no comércio. Não é hoje, organizações criminosas que têm planejamento internacional, nacional. Então nós temos que mudar o conceito. Eu defendo que seja criado um sistema único de segurança pública, assim como há um sistema único de saúde, com responsabilidade das prefeituras, dos governos estaduais e da União. Nós temos que fazer o mesmo na segurança. A União tem que ficar responsável pela vigilância das fronteiras, por um plano nacional de inteligência dessas organizações e quadrilhas para serem mapeadas e desarticuladas seus principais líderes, com a política de administração do sistema penitenciário que possa ajudar os estados a isolar essas lideranças, os estados com a repressão qualificada, com baixa letalidade, com inteligência e planejamento e no trabalho de prevenção junto com os municípios. Política social, você tem que ter escolas de tempo integral, você tem que ter apoio ao futebol, ao esporte de uma forma geral, com locais para o exercício dessa atividade no contraturno, quando os meninos não estão na escola, que funciona apenas em um turno. Você precisa ter espaços culturais para capoeira, para dança, para arte, para teatro. Então, nós temos que dar uma dimensão de política pública nacional ao problema atual, porque o mais esforço que você faça, e a Bahia está fazendo a sua parte. Hoje eu tive com o secretário de Segurança. Aliás, todos os deputados foram convocados para ouvir as explicações, as ações que a Segurança Pública está fazendo. Qual o balanço dessa reunião? É muito positivo, porque quando você ouve a exposição do secretário, primeiro você vê que é uma pessoa altamente preparada. É uma pessoa que veio da Polícia Federal, um baiano que trabalhou na área de inteligência e sabe o que está acontecendo. E os investimentos do governo do Estado. Esse ano já foram entregues mais de 500 viaturas e boa parte semi-blindadas, compra de armamento, contratação de policiais, novos concursos públicos foram autorizados, reformas e entregas de delegacias e espaços da Polícia Militar. Então, o governo do Estado tem feito um investimento contínuo, permanente na área de segurança pública. Então, o desafio é grande da segurança, mas o trabalho do governo do Estado também é muito grande. Agora, o problema estrutural é que você vai enfrentando os problemas locais, aí vem os problemas nacionalizados. Agora mesmo nós estamos convivendo com uma ofensiva de uma organização criminosa dessa em se implantar na Bahia. Então, ela se alia com algumas facções aqui para combater as outras existentes, criando esse espaço de confronto permanente que a polícia não pode também assistir a população ficar submetida a esses confrontos em que as vidas ficam lá muito ameaçadas e tem que buscar a paz, buscar a ação de repressão com inteligência e com também muito cuidado em preservar as vidas. Antes da gente mudar o tema, porque a gente tem muito assunto para conversar, por que essa facção, não vou dizer o nome, por que essa facção vem com tanta força, com tanta sede, digamos assim, para a Bahia? A Bahia tem alguma peculiaridade que chama a atenção de uma facção enorme como essa? Se você olhar o mapa brasileiro, você vai encontrar a Bahia como um estado limítrofe de várias regiões. Ela faz divisa com o Sudeste, é a porta de entrada do Nordeste, faz divisa com o Centro-Oeste, cerca de 8 estados fronteiriços. Então, é um estado, pela sua localização geográfica, de fácil acesso. Segundo, aqui tem uma população de 15 milhões de pessoas, tem um mercado importante. Terceiro, você tem uma pressão também nessas organizações de disputa com rivalidade em outros estados, elas precisam se reacomodar. Então, é um conjunto de fatores que faz com que eles façam essa migração, mas eles estão presentes no Ceará, eles estão presentes no Pará. Parece que é uma tentativa de nacionalização com presenças
em todos os estados e aí eliminando essas organizações regionais. E tem que ter uma reação do Estado brasileiro, através das suas forças de segurança, para impedir que haja o domínio, porque essas organizações regionais, a matéria-prima da atividade criminosa dela é o tráfico de drogas. Já essas que estão instaladas no Sudeste, elas pegam um mix de atividades criminosas, né? Que é o comércio de determinados produtos de uso permanente para a população, como o gás, a internet, o controle do espaço, a submissão ali dos moradores com as milícias. Então, é uma ameaça muito grande que tem que ser combatida com muita energia, com muita determinação e integração com o governo federal, porque a Polícia Federal, você viu, um policial foi assassinado, outro foi ferido numa operação na semana passada, que faz parte desse planejamento de integração das forças regionais com as forças nacionais para enfrentar essa situação. Estamos recebendo hoje aqui o deputado estadual Robinson Almeida, do PT, está falando sobre assuntos da segurança pública. Acabou de citar aqui uma proposta dele, que é um sistema único de segurança pública, um sistema nacionalizado de segurança pública. Ao meu ver, parece uma proposta que merece a atenção da sociedade, mas a gente tem vários assuntos para falar. Principalmente, eu percebo à distância uma vontade do governador Jerônimo, uma vontade do grupo político liderado pelo PT, ocupar prefeituras-chave, prefeituras que têm uma grande população, que têm um grande contingente populacional, como Salvador, como Feira de Santana, como Vitória da Conquista. Há realmente um plano, e essa sua pré-candidatura com mais de um ano de antecedência pode indicar isso, um plano para chegar forte nas eleições municipais do ano que vem? Naturalmente, porque o PT lidera um grupo que está há mais de 16 anos governando a Bahia, acabou de ser reeleito governador Jerônimo. E quando a gente vai olhar o mapa eleitoral, o grupo foi muito bem em todo o estado, a vitória de Jerônimo foi um símbolo nacional, mas nas cidades grandes e as cidades de maior população, o nosso desempenho não foi igual aos municípios pequenos. Então, há uma orientação estratégica geral de reposicionamento do projeto nesses municípios, hoje dirigidos pelos partidos de oposição, muito, creio, fruto da onda anterior, que foi a onda anti-PT, a onda bolsonarista que a gente viveu nos últimos 6 anos. Então, uma orientação do PT nacional, do PT estadual, de apresentar candidatura nessas grandes cidades. E eu creio que Salvador também há um desejo do PT em governar Salvador, porque o PT já governa por 5 gestões do estado da Bahia e nunca conseguiu ganhar a eleição em Salvador. Já participou aqui de campanhas vitoriosas, como foi da ex-prefeita Lídice da Mata, mas nunca um petista foi eleito prefeito de Salvador. O eleitorado de Salvador não gosta do PT? O que é que está por trás disso aí na sua análise política? Gosta muito do PT. Lula ganhou todas as eleições aqui em Salvador com mais de 70% dos votos, inclusive essa última. Jacques Wagner ganhou todas as eleições aqui, Rui Costa ganhou todas as eleições. Só que a eleição municipal é uma eleição que tem que tratar dos problemas locais e das soluções locais. Desde que me consultaram, me perguntaram o que é que eu acho, o que é que eu pensava da estratégia, e eu digo, nós temos que ter um programa para Salvador. Nós temos que discutir os problemas e as soluções para a nossa cidade. Como eu lhe falei, eu moro aqui quando eu vim de Santo Antônio de Jesus há 40 anos atrás. Sou cidadão de Salvador, com título dado pela Câmara, e me sinto, né? Porque foi a cidade que me acolheu, que eu tive uma profissão, que eu constituí a minha família, que você citou aqui, uma prole de 4 filhos, e aqui que eu desenvolvi minha atividade política. Eu conheço Salvador de pisar no terreno, de ir nos bairros populares, no subúrbio, em Cajazeiras, no miolo da cidade, na sua orla, e conheço seus problemas. E Salvador vive um grande problema hoje, que é a sua estagnação econômica. Isso está mostrado, inclusive, em estatística do IBGE, no censo, em que a população está diminuindo. É um reflexo disso. Exatamente. Você perdeu 257 mil habitantes. Uma população equivalente a uma Camaçari,
saiu de Salvador nos últimos 12 anos. Eu, quando saí da minha cidade, é porque lá eu não tinha como avançar nos estudos, não tinha emprego, não tinha renda. Eu vim à busca de oportunidade. Então, você não sai largando a sua família, você não sai largando seus amigos, sua origem. Você é obrigado a sair da cidade. E Salvador, a atual gestão, está fazendo isso, está obrigando as pessoas a saírem da nossa capital. Por quê? Porque inviabilizaram a cidade na atração de investimentos, colocaram uma taxação excessiva no setor produtivo da cidade. O metro quadrado do IPTU comercial mais caro do país está aqui. Você tem uma indústria de multas para o cidadão. Você que tem carro, eu duvido que você que está me ouvindo aí, que tem uma moto, um carro, que não tem pelo menos uma multa na cidade de Salvador, e você nunca assistiu uma campanha educativa do trânsito. E os serviços públicos não têm qualidade. Salvador só tem 60% de cobertura de atenção básica de saúde. Significa que 1 milhão de pessoas não tem um posto, não tem um médico, não tem um enfermeiro, não tem nada nos bairros de Salvador. O transporte é uma crise enorme, uma das tarifas mais caras do país, e a população isolada, segregada nos bairros, sem acessibilidade às estações de metrô para desfrutar da macromobilidade montada pelo governo do estado. Então, Salvador precisa mudar, precisa de um novo projeto, e nós queremos discutir, são essas situações objetivas, os problemas da cidade, e apresentar as soluções. E aí que entra o diferencial, porque podem e vão perguntar, como é que vocês vão resolver os problemas de Salvador? Nós vamos resolver a partir de metas e objetivos definidos em relação a cada um dos problemas. Educação, vamos construir creche, que Salvador não tem creche. Há hoje uma improvisação de uma política de creche para as mães de família, principalmente, que saem das suas casas para trabalhar, muito trabalho doméstico na cidade e não tem com que deixar suas crianças. Nós vamos construir escolas de tempo integral. Nós vamos ampliar a cobertura de atenção básica de saúde, levar para patamares compatíveis com a média das capitais brasileiras. E você pergunta, onde é que vão sair os recursos? Exato, porque a receita em Salvador, pelo tamanho da cidade, é uma cidade pobre. Isso aí você já pesquisou mais do que eu, já viu que o dinheiro é escasso. De onde é que vem? O dinheiro é escasso e a prefeitura taxa o contribuinte excessivamente, aí o dinheiro não circula, a economia para e Salvador continua como uma campeã nacional do desemprego entre as capitais. O dinheiro vem de um novo modelo, onde você atrai investimentos, você desonera o setor produtivo para que Salvador não perca a disputa com Fortaleza, não perca a disputa com Recife e possa ocupar os novos empreendimentos. O dinheiro vem da parceria, da cumplicidade com o governo do estado e com o governo federal, porque hoje o grupo político que está aqui só faz combater o governo do estado, só faz jogar pedra, só faz criar uma relação de animosidade permanente e não de cumplicidade, como eu creio que uma gestão do PT faria com o presidente Lula, que gosta muito de Salvador e que ajuda muito Salvador, e já ajuda muito. Foi lançado o PAC recentemente com obras importantes para o Salvador, duplicação dali da Estrada do Derba, Minha Casa Minha Vida, esgotamento sanitário na cidade. O governador Jerônimo, que ajuda e vai ajudar ainda muito mais Salvador. O VLT do subúrbio, ele vai relicitar, fez o distrato com aquele modelo que não deu certo por conta dos problemas enfrentados na construção civil no período da pandemia, e querem ajudar ainda mais se tiver parceria, se tiver projetos, cumplicidades. Então, eu creio que a gente vai encontrar os recursos suficientes para aproveitar essa janela de oportunidade de ter um governo alinhado com o governo estadual e com o governo federal aqui em Salvador. Eu estou sentindo que numa eventual campanha, o santinho, aquele negócio antigo de divulgação de campanha, o santinho de Robson vai ser Robson, Jerônimo e Lula colados, talvez até Jacques Wagner, tudo colado. Ele entende de propaganda, vai ser assim mesmo? Vai ser o card. Vai ser o card, pronto, agora é card, viu, Daniel Ferreira? Agora é card, não é mais santinho, não. A ideia é colocar todo mundo junto para dizer que está todo mundo alinhado no mesmo direcionamento? Olha, se eu for escolhido para essa tarefa, porque o grupo que está aí colocou Salvador na 2ª divisão. Você sabe que
nossa querida Salvador foi a principal cidade do Hemisfério Sul desde a sua fundação, porque tinha um porto aqui. Durante séculos foi capital do Brasil, a cidade mais importante do país. Depois a capital foi para o Rio de Janeiro. E Salvador sempre foi a cidade mais importante do Norte e Nordeste. O maior porto do Atlântico Sul, é bom quando você lembra isso, é muito legal mesmo. E agora Fortaleza, que é a cidade mais importante. Então o grupo que está aí, o prefeito atual, o ex-prefeito, colocaram Salvador na 2ª divisão. E nós vamos trazer Salvador para a 1ª divisão, assim como os clubes baianos devem estar também na 1ª divisão. O torcedor do Vitória já está contando com acesso, viu? Ô Robson, a gente pode falar sobre futebol também, mas você citou o atual prefeito Bruno Reis e o ex-prefeito da capital, Assemineto. Inclusive, você teve uma questão muito particular com a Assemineto, em virtude de críticas, deu problema na justiça, está tudo resolvido aí. Você seria capaz de entrar num debate com a Assemineto, por exemplo? Olha, eu trato as pessoas sempre com cordialidade, com educação, porque isso eu fui ensinado em casa. E o ex-prefeito, ele pegou R$2.800.000 de dinheiro público da prefeitura e destinou a uma ONG presidida por sua própria mãe. E eu reproduzi uma notícia que saiu em todos os sites. E ele achou que era uma ofensa e me processou por eu ter divulgado uma informação oficial, do Diário Oficial do município, que eu não concordo. Eu disse a ele, ao invés de passar esse dinheiro para a ONG presidida pela sua mãe, você deveria investir na saúde pública, que tem uma cobertura baixa de atenção básica. Ele me processou e um juiz em primeira instância me condenou, pasmem, a 1 ano e 11 meses de cadeia por eu ter falado, reproduzido isso. Réu primário, foi convertida essa pena em uma multa e cestas básicas. Eu não me conformei com essa injustiça, que era a mesma injustiça que tinham feito contra o presidente Lula, que contra várias outras pessoas, que é chamado lawfare, que é uma perseguição judicial. E recorri ao Tribunal de Justiça em 2ª instância. Quando chegou nesse tribunal, 5 desembargadores julgaram minha questão. E sabe qual foi o placar? Não. 5-0 para mim. Então, a Assemineto perdeu de 0. Tomou 5-0 e ele agora recorreu para a instância superior. Estamos fazendo a disputa na instância superior. E eu creio que ele será derrotado novamente, porque o que foi derrotado, ao fundo, é uma linha autoritária que não admite crítica no exercício da atividade pública. Eu não tenho nada contra a família de ninguém, muito menos contra a família dele, que eu não conheço direito. Então, eu não fiz nenhuma ofensa nem agressão dirigida a ninguém, mas eu creio que seja de interesse público que R$2.800.000 seja destinado a uma ONG e que eu possa dar uma opinião se está certo ou está errado. Me impedir de dar essa opinião como representante do povo, eu creio que é um arbítrio, que é um ato ditatorial não compatível com o ambiente democrático que a gente tem que viver. E, para minha felicidade, a Justiça confirmou a minha tese e eu não teria problema nenhum de fazer esse debate e esse enfrentamento, porque eu me pauto pelo argumento. Eu coloco o argumento na mesa e a gente vai discutir em cima do que é substantivo e não adjetivar as questões ou tentar censurar quem pensa diferente de você. Robson Almeida, ele é o deputado estadual pelo PT, atualmente na posição de pré-candidato à prefeitura aqui da capital. Aliás, vai ser uma disputa muito acirrada, a gente já percebe que a movimentação começa com mais de 1 ano de antecedência. Naturalmente, quem está no poder, que é candidato à reeleição, tem as suas vantagens, está mais na mídia, pode mostrar o seu trabalho, e quem está na condição de adversário tem a tarefa de apresentar críticas e propostas para sucedê-lo. Você acha que Bruno Reis, nesse período, ele fez um bom trabalho, ele está fazendo uma boa gestão? O que é que você, na condição de candidato, se assumisse, faria diferente? Você que está me ouvindo aí, você acha que um prefeito que colocou Salvador na 2ª divisão pode ser avaliado como um bom prefeito? Alguém que deixa 40% da população sem um posto de saúde, sem um médico, sem um enfermeiro, sem um agente comunitário? Alguém que não dá creche de qualidade para a primeira infância?
alguém que deixa a população segregada nos bairros, sem transporte de qualidade, sem ar-condicionado e uma tarifa mais cara do Brasil, é um bom governo? O governo de Bruno Reis merece uma nota 2. Ele ainda tem tempo de melhorar e eu torço até que melhore, mas ele é reprovado e nós temos que apresentar as soluções para os problemas que ele tem deixado junto com o seu grupo ao longo desses últimos anos. Teve muito de vender uma Salvador que não cuida do nosso povo, uma Salvador que se distanciou dos problemas reais da população, e isso a gente vai ter que, no debate político, na conversa, na discussão, falar com a população de uma forma direta, como eu estou falando aqui, sem arrodeio. Você que está me ouvindo, eu quero saber se no seu bairro as coisas estão funcionando bem, se tem saúde de qualidade, se você consegue marcar uma consulta, se você consegue fazer um exame, se tem um médico para lhe atender. Porque as queixas que eu ouço é isso. As pessoas me ligam, deputado, aqui eu estou em Valéria, e aqui o posto de saúde tem 500 pessoas sem nenhum tipo de proteção. Vou em outro bairro, deputado, pelo amor de Deus, faça voltar a linha de ônibus que estava aqui, porque foi retirada e a gente não consegue se mover. Todo lugar que eu piso, o povo tem problema. E a prefeitura, com um esquema muito montado aí de prefeituras, bairros, que chega lá, faz um controle político, coopta a liderança, mas não leva o serviço para a população. A população está ali, ilhada, sem circular, e os serviços públicos não chegam com qualidade. Então, eu creio que isso, por si só, já demonstra a reprovação desse modelo. Robinson Almeida, antes de terminar, eu vou fazer uma pergunta. Não é uma provocação, é para a gente ter um entendimento de como o Robinson enxerga questões que são delicadas. Por exemplo, o deputado federal, o senhor conhece muito bem, o deputado Sargento Isidório, ele se lançou como pré-candidato também à Prefeitura de Salvador pelo Avante. Em determinada eleição, ele também já foi aliado do grupo político que o senhor faz parte. Recentemente, na Câmara dos Deputados, ele falou frases que são consideradas transfóbicas contra uma colega, Érica Hilton. Esse tipo de postura na política do deputado Sargento Isidório compromete o debate político ou é uma convicção que ele tem, que o senhor acha que ele também tem um direito a falar? Primeiro, numa democracia, todos têm o direito de expressar a sua opinião. Creio que não tem o direito de atentar contra a própria democracia, como fizeram aqueles seguidores do ex-presidente no dia 8 de janeiro passado, que estão sendo agora julgados e condenados pelo STF. Então, eu sou defensor da livre orientação sexual das pessoas. Sou defensor da decisão do STF que permite a união civil das pessoas do mesmo sexo, e isso também gere proteção futura para essas pessoas em eventuais desenlaces dessa união. E respeito às convicções religiosas, respeito às opiniões diferentes, mas tenho a minha convicção e apresento o argumento, o sentimento, porque faço isso. E quanto mais a gente separar essas questões de foro íntimo, da fé de cada um, né, da orientação, da liberdade individual, que é esse patrimônio que cada um carrega, é melhor para todo mundo. Um mundo de muita tolerância, de muito respeito às pessoas, porque todos os seres humanos, independente da sua religião, do seu gênero, da sua orientação sexual, independente da sua raça, é outro ser humano portador dos mesmos direitos e não deve sofrer nenhum tipo de discriminação. Eu não sou favorável que discrimine os evangélicos, os católicos, os que optaram por uma religião de matriz africana. Então, eu sou favorável a uma convivência harmônica, que o respeito ao ser humano esteja em primeiro lugar. Aí, a declaração que resume o pensamento do deputado estadual Robinson Almeida, pré-candidato do PT à Prefeitura de Salvador. Eu gosto de falar pai de Liz, Theo, Leão e Tito e marido de Dona Everly, porque eu vejo que nas redes sociais o senhor é muito família. A rede social representa mesmo como é no seu dia a dia? Inclusive eu tomei a decisão de ser deputado estadual muito em conta da minha família, porque antes
Eu era deputado federal e Brasília afasta a gente muito da Bahia, da cidade e, naturalmente, da nossa família. Então, eu defendo muito as famílias estruturadas, porque meu pai e minha mãe criaram 8 filhos e o que eu sou hoje é por conta deles. Então, quando as pessoas me perguntam sobre segurança, minha mãe, a gente ia jogar um baba, ia pra rua, não sei o quê. Se um mais velho falasse, ei, rapaz, você tá brigando aí por quê? A gente baixava a cabeça e ia para casa, porque minha mãe ensinava a gente que tinha que respeitar os mais velhos. Se eu arranjasse uma bola furada na rua e levasse para casa, minha mãe perguntava, você achou aonde? Minha mãe, achei lá no campo, não é de ninguém não. Não é de ninguém não, tem dono, não é roubado, é achado, não é roubado, mas vai lá e bote no mesmo lugar. Então, esses valores você não aprende na escola necessariamente. Você aprende em casa, com sua família. Então, o que é que eu passo para os meus filhos? O que eu recebi dos meus pais? O que é que os meus pais passaram para mim? O que receberam dos meus avós? Então, a família é uma célula estrutural muito importante na sociedade e eu valorizo muito a minha família, meu lazer predileto é estar com eles, viver esses momentos, acompanhar o crescimento deles, compartilhar esse aprendizado mútuo, né, que a gente vai vivendo. E gosto muito, sou apaixonado por minha mulher, apaixonado pelos meus filhos e a família é parte importante da minha vida. Aí, descobrimos um pouco mais do pensamento da vida, da biografia pessoal e da biografia profissional de Robson Almeida. Com certeza, ao longo desse próximo ano, teremos vários outros encontros. Obrigado a você que acompanhou o Linha de Frente. Obrigado ao deputado Robson. Boa sorte. Acabou, passa rápido, 40 minutos, uma conversa boa, passou rápido. Obrigado, foi excelente conversar com você. Eu que agradeço aí, um abraço a todos que nos acompanharam. Até a próxima.